Boa tarde, caríssimos alunos. Estamos aqui para a correção da atividade do dia 27 de maio, quarta-feira. Primeiramente, é uma nova estratégia que vamos adotar para que eu possa fazer junto com vocês a atividade do que vocês fizeram no dia anterior. Então, quem teve alguma dúvida, a gente esclarece. Quem conseguiu fazer, parabéns. Quem não está fazendo porque tem alguma dúvida como funciona a plataforma, é um momento de apreciar a resolução das atividades e ver como é prático, fácil, e qualquer dúvida, entre em contato que eu estou à disposição. Então vamos lá. Primeiramente a gente coloca o nome completo, depois aparece uma nova tela que nós temos todos os dias uma leitura de leite. Então é um momento que a gente vai assistir um vídeo para refletir, para analisar. É algo que é um vídeo que é voltado não para apenas para você, aluno, mas também pode convidar a família para assistir juntamente com você, que é a nossa leitura de leite, que este teve o preço de um milagre, que foi o vídeo. Muito interessante, é um vídeo muito bonito. Eu não vou colocar para a gente assistir, mas é muito E não havia ninguém que pudesse interessante. emprestar-lhes o dinheiro. Muito interessante a história dele, é o preço de um milagre. Então, recomendo vocês assistirem posteriormente, quem não teve a oportunidade de ver. Então, seguindo a nossa atividade, nós tivemos aqui o patinho, a história do patinho. Então, é um texto um pouco diferente. Ele diz, ó, vamos ler este texto diferente. Você deve escolher uma das palavras que complete a frase, dando sentido ao texto. E ele começa. Certa vez, na beira de um lago, loja o lobo. Então ele pede para a gente reescrever esse texto com as palavras mais adequadas do texto acima. Então eu vou reescrever juntamente com vocês. Ó. Certa vez, vírgula. Muito interessante esse ponto aqui, esse sinal de pontuação da língua portuguesa, que é o uso da vírgula, que serve para darmos uma pequena pausa, serve para respirarmos quando estivermos lendo, mas também em algumas outras atividades que vocês fizeram, eu percebi que nós não estamos utilizando a vírgula para separar as palavras. Então, interessante a gente começar a utilizar a partir desse contexto de hoje, após cada palavra, quando tivermos, por exemplo, solicitando uma questão que peça mais de uma palavra, que a gente possa separá-la com o uso da vírgula. No nosso caso aqui, a gente está dando um espaço na frase. Certa vez, na beira de um lago, loja ou lobo. Na beira de um lago, uma peteca, pata ou pateta. Então, você estar na beira de um lago, seria uma pata. Muito contente, fez a pata muito contente, na beira de um lago. O que foi que ela fez? Ela fez um nariz, um ninho ou um nome. Então, ela fez o seu ninho e pôs a chocar seus. O que foi que ela chocou? Ela chocou seus ovos, seus olhos ou seus ombros. Então, ela chocou seus ovos com todo carinho. Ponto final. Continuando o nosso texto. Um dia, vírgula, a casa, casca ou cama. Um dia, a casca do primeiro ovo se quebrou. E dela saiu um bonito paninho, palitinho ou patinho. Então, da casca saiu um bonito patinho. Por quê? Porque a história, o contexto está falando que foi uma pata, que foi até a beira de um lago, e ela fez lá o seu ninho, colocou os seus ovos e teve um lindo patinho. Então, aqui não temos como colocar, se vocês analisarem aqui, nós temos um parágrafo, 2 parágrafos. Nesse nosso texto escrito aqui, não tem como colocarmos o parágrafo, porque é uma limitação da plataforma. Mas vocês lembram que o parágrafo é aquele pequeno afastamentozinho da margem do caderno, onde nós vamos colocar o nosso parágrafo. Então, aqui nós temos o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. De qual animal o texto fala? Então, se é um animal que foi até a beira de um lago, colocou os seus ovos, fez um belo ninho, é uma pata. Então, o animal que nós estamos nos referindo é a pata. E como nascem os patos? Os patos nascem
2 ovos. Os patos nascem dos ovos. A pata colocou os seus ovos à margem do rio. Cite outros animais que, assim como o pato, também nascem de ovos. Então, nós temos outros animais que também nascem de ovos, como, por exemplo, galinha, nós temos águia, nós temos um outro animal que nasce de ovos, galinha, águia, pato, próprio pato. Além do pato, nós vamos colocar o ganso. Nós temos pardal, andorinhas e assim sucessivamente. Nós temos uma infinidade de animais que nascem de ovos. Então, essa seria uma resposta mais adequada. Se você colocou um animal, se colocou dois, se colocou mais de dois, isso aí ficou a critério na hora da sua escrita. Eles pediam apenas outros animais, fora o pato, qual que também nascia de ovos. Então, sigamos. Colocamos a próxima e nós vamos aqui, ó. Um dia, a casca do ovo se quebrou e dela saiu um lindo patinho. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos ser o autor dessa história. Nós vamos reescrever a história a partir da nossa visão, dar continuidade ao texto. E ele continua. Um dia, a casca do primeiro ovo se quebrou e dela saiu um bonito patinho. Quando o patinho saiu, vírgula, encontrou seus irmãos, que estavam contentes, brincando nas águas do belo lago. Então, eu continuei a história. Vocês, a critério de vocês, a partir da autonomia de vocês como autores da história, nós somos autores da nossa própria história. Então, vocês escreveram a visão de vocês de como deveria dar continuidade a essa história. Está corretíssimo. Parabéns a vocês que deram continuidade à história. Fenomenal. As respostas que vocês deram, muito belas. E vamos avançando. Escrevi um parágrafo bem lento, bem curto, mas vocês podem escrever à vontade nos próximos textos, que eu irei ler com muito carinho cada um. Então, vamos lá. Aula do dia 27. Continuando. Nós sabemos que na existência do universo existe eu, você, nossos familiares, o Sol, a Lua, as estrelas e assim sucessivamente. Então, diante de tudo isso, existem os calendários. Os calendários, nós sabemos que é para organizar o tempo. Então, você já percebeu que o calendário nos orienta em relação ao tempo e nos fornece muitas informações. Consulte o calendário em casa para você ver as informações que ele fornece. No calendário, nós poderemos ver a respeito dos dias, das semanas, dos meses, dos anos e assim sucessivamente. Para recordarmos um pouco de uma aula anterior que tivemos, quantos meses tem em nosso calendário? Então, nós vimos que o nosso calendário é composto de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, que é o mês que nós temos, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, o nosso calendário é repleto, é composto de 12 meses. Então, quantos meses tem o nosso calendário? 12 meses. Os meses são formados por quantas semanas? Nessa atividade aqui, se você colocar palavras, esse contexto não vai aceitar porque ele está pedindo, vamos dizer assim, ele está pedindo números. Então, os meses são formados por quantas semanas? Nós temos meses que é formado por 5 semanas, porém, a maioria dos meses do nosso calendário é formado por 4 semanas. Então, nosso calendário é formado por 4 ou 5 semanas. Se eu colocar letras, ele não vai aceitar. Então, quem colocou 4 semanas está ok. Quem colocou 5 semanas também está ok. Então, é só esse critériozinho que eu irei fazer essa correção para acrescentar para que a gente possa colocar palavras. Mas o nosso calendário é de 4 a 5 meses. 4 a 5 semanas. Então, nós sabemos que as perguntas são muito fáceis de responder. Não é verdade? Essa já é a questão anterior. Elas são tão fáceis que muitas vezes nós esquecemos de pensar e já damos a resposta, porque está dentro de nós
essa resposta de tanto nós convivermos no dia a dia e com essa realidade. Então, nós já temos de cabeça que um ano tem 12 meses e a semana tem 7 dias e assim sucessivamente. Mas vocês sabiam que no nosso calendário, no nosso ano, também existem outros calendários diferentes do nosso? Existem outras realidades, outras culturas que também têm a sua forma de contar os seus dias, os seus meses e os seus anos. Nós utilizamos aqui o nosso calendário, que é o calendário cristão. Então, o calendário cristão é o calendário mais usado no mundo atual. Porém, ele não é o único. Ele não é o único. Nosso calendário cristão, ele é baseado na rotação da Terra em torno do Sol. Então, nós sabemos, nós estudamos isso aqui, eu acredito, possivelmente vocês já estudaram no ano anterior, e nós vimos em alguns pontos na sala de aula, que nós temos a rotação e a translação. A rotação é o giro que a Terra dá em torno dela mesma. Esse giro dura 24 horas. A translação é o giro que a Terra dá ao redor do Sol. E isso dura 365 dias ou uma noite, ou simplesmente, como nós conhecemos, um ano. Então, esse calendário cristão, ele é baseado na rotação da Terra em torno do Sol. E ele é baseado no ano do nascimento de Cristo. Se vocês analisarem aqui embaixo, o nascimento de Cristo marca aqui o ano 1. Então, do ano de Cristo em diante, que nós estamos hoje em 2020, é contabilizado um ano após esse giro que a Terra dá ao redor do Sol, que dura 365 dias. Se vocês analisarem aqui, que vocês vão ver em séries futuras, mas eu já vou antecipando para vocês, esse AC significa antes de Cristo. Então, como contabilizava-se o ano antes de Cristo, que é em ordem decrescente, e após Cristo, que é ordem crescente. Então, nós temos do 1 até o ano atual, que é o 2020, em ordem crescente. Qual o calendário é o mais utilizado no mundo atual? Nós vimos que no mundo atual nós utilizamos o calendário cristão ou simplesmente o calendário solar. Porém, existem outras formas de calendário também, como o chinês, o judaico, o indígena, o árabe, entre outras formas e outras culturas de calendários. O calendário chinês, que é este aqui, ele utiliza a lua como seu guia. O calendário indígena, ele utiliza a lua e o conhecimento da cultura indígena para desmistificar os mistérios da natureza e compreender a passagem dos dias, dos anos, das semanas. Nós temos um outro calendário, que é o calendário judaico. O calendário judaico, ele tem o sol e a lua como guia. Então, nós temos aqui um exemplo de 3 calendários, fora o que nós vimos, o calendário cristão. O cristão utiliza o sol, nós temos o chinês, que utiliza a lua como fonte de inspiração para contabilizar os dias, meses e anos, o indígena, que utiliza a lua e o conhecimento da natureza, e temos o calendário judaico, que utiliza o sol e a lua. E uma curiosidade dele é que no ano de 2012, um exemplo, nós contabilizávamos 2012. Porém, no calendário judaico, o ano para eles era 5.773. Então, eles têm uma forma de contabilizar diferente. Tudo isso dos calendários estão errados? Estão corretos, pois o objetivo daquela civilização é organizar o seu tempo de acordo com a sua cultura. Então, essas diferenças existem no mundo inteiro. E nós deveremos, além de compreender, aceitar as diferenças e respeitar as diferenças de cada cultura. Seguindo, qual guia do calendário chinês? Então, nós vimos que o calendário chinês, ele utiliza o Sol, a Lua ou os planetas. Então, o calendário chinês utiliza a Lua. Qual o guia do calendário indígena? O calendário indígena utiliza-se da Lua e do conhecimento indígena para contabilizar os seus dias, meses e anos. Qual o guia do calendário judaico? O calendário judaico utiliza o Sol e a Lua. Então, quando nós clicarmos em enviar nossa atividade, ela vai ser encaminhada, vai ter um número de contato e vai ter o horário que vocês podem respondê-la a princípio dentro do horário que vocês estudam. Porém, se vocês têm um outro tempo para responder, podem ficar à vontade. O importante
é que vocês se familiarizar com a plataforma, com o conteúdo, e qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato, que estamos aqui para facilitar os caminhos. Então, essa pequena instrução ela foi gravada para que vocês possam ver. Aqueles que ainda não entraram na plataforma, não viram como funciona, então é uma forma prática de vocês verem o quanto é simples, o quanto é prático. E no mais, eu desejo felicidade para vocês, desejo saúde aos seus familiares, que vocês possam continuar em harmonia em seu lar e que eu espero futuramente breve que estejamos unidos na sala de aula, compartilhando os nossos conhecimentos. Estou morrendo de saudades de cada um de vocês e vamos nos cuidar, vamos nos preparar, vamos cuidar da nossa saúde e tenho a plena certeza que nós voltaremos de tudo isso muito mais fortes do que nós começamos. Então, qualquer dúvida, entrem em contato. Tenham um excelente dia e até a próxima.